Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, é muito triste assistir ao que está a acontecer aqui no YouTube, ver a igreja do nosso Senhor Jesus dividida, ver irmãos em Cristo, assim é que é, irmãos em Cristo, guerreando entre si, um a apedrejar o outro. Será que não dá para perceber que essa postura, essa guerra dentro da igreja, essa divisão, um irmão a se levantar contra o outro, um irmão a expor a vida do outro, um irmão a dispor do seu tempo para falar da vida do outro irmão, será que a gente não percebe que isso só agrada a Satanás? A Deus isso não agrada, a Jesus isso não agrada. Isso agrada a Satanás. Quem está a aplaudir, quem está a adorar o que está a acontecer é Satanás. Nós estamos nos últimos tempos. A prioridade hoje é pregar o Evangelho. O mais importante hoje é ganhar almas para Jesus. Muitas almas estão a se perder. Muitas almas até de dentro da igreja estão a se perder, estão a sair. E nós estamos aqui preocupados com os erros uns dos outros. Por que não, ao invés de expormos a vida uns dos outros, por que não oramos uns pelos outros? Ninguém é perfeito. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Nós somos a igreja porque a igreja serve para quê? É para estarmos unidos, para andarmos juntos. Quando um está caído, outro estende a mão e ajuda a levantar. Não é apedrejar aquele que está caído. Não é pisar aquele que escorregou. Não é nos autoproclamarmos melhores que os outros. Não. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Não foi assim que Jesus fez. Não foi assim que Jesus andou. Eu, a título de exemplo, eu trago aqui uma palavra que vai ilustrar muito bem como Jesus procederia em situações semelhantes ao que está a acontecer. Veja só, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Preste bem atenção nesta palavra. Diz assim: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu,
não vendo a ninguém mais. Prestem bem atenção. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Irmãos, a gente tem tanto para aprender com o Evangelho. Nós temos tanto para aprender com o Senhor Jesus, meu Deus do céu. O problema é que o Evangelho está a desaparecer dos púlpitos. O Evangelho está a desaparecer de muitos lugares. Vejam só esse ensinamento maravilhoso. Uma mulher foi apanhada em adultério. É óbvio, se essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, como disseram os fariseus e os escribas, essa mulher não foi apanhada sozinha. Essa mulher provavelmente ela estava com mais alguém. Senão eles não diriam que ela foi apanhada em flagrante adultério. No entanto, eles só trouxeram a mulher para o Senhor Jesus. O que aconteceu com outra pessoa? Por que não trouxeram outra pessoa? Vejam só a atitude desses fariseus e escribas. Então, aqui a palavra vai dizer que eles trouxeram aquela mulher até Jesus e forçaram-na a ficar em pé. Isso também me chamou a atenção. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Por que eles forçaram aquela mulher a ficar em pé no meio de todos? Por quê? Era para exporem aquela mulher, para humilharem aquela mulher, para que todo mundo soubesse do pecado que ela cometeu, do erro que ela cometeu. Naquela altura não havia YouTube, naquela altura não havia Facebook, mas se houvesse, olhando para a postura desses fariseus e escribas, de certeza que eles teriam exposto a fotografia daquela mulher no YouTube, para que o mundo inteiro, para que milhares e milhões de pessoas vissem que aquela mulher adulterou, para que milhares e milhões de pessoas vissem que aquela mulher pecou contra o Senhor, para que todo mundo visse que aquela mulher caiu, foi pega em flagrante adultério. Eles fariam exatamente isso se houvesse YouTube naquele tempo, mas não havia. Como não havia YouTube, não havia Facebook, eles forçaram aquela mulher a ficar em pé. Porque essas pessoas que têm esse coração acusador, eles têm prazer em expor a vida dos outros. Eles têm prazer em expor as fraquezas dos outros, em expor o pecado dos outros, em expor os erros dos outros, como se eles nunca pecassem, como se eles não tivessem fraquezas, como se eles não falhassem, como se eles fossem 100% santos, como se eles fossem imaculados. Ninguém é santo. Nós somos santos porque Cristo nos faz santos aos olhos do Senhor. Pelo sangue de Jesus fomos lavados, fomos purificados. É só por isso. Ninguém de nós é capaz de ter uma vida 100% santa. Quem se autoproclama santo por causa da sua conduta, por causa do seu estilo de vida, engana-se a si próprio. Engana-se a si próprio. Todos pecaram, assim diz a palavra, e destituídos estão da glória de Deus, sendo somente justificados pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia. É bom que o povo não se esqueça disso. Então, muito do que está a acontecer hoje me lembra a atitude e a postura desses fariseus e escribas. Encontraram aquela mulher em flagrante. Não estava sozinha, mas pegaram aquela que mais conveniente foi. Forçaram-na a ficar em pé, para que todo mundo visse, para que ela fosse humilhada, para que o seu pecado fosse exposto.
Assim o cristão está a fazer hoje com o seu próximo. Assim o cristão está a fazer hoje. Não estão a forçar a ficar em pé porque não é preciso. Hoje tem o YouTube, tem o Facebook. O irmão hoje cai em pecado. O irmão hoje comete um erro. O irmão hoje comete uma falha. Não precisa de fariseus nem escribas. Mas pelos vistos já aí ainda circula hoje em dia esse espírito dos fariseus. Pegam na falha do irmão, na fraqueza do irmão ou da irmã. Quando eu falo irmão, eu falo geral. Pegam na fraqueza e expõem publicamente, vem ao público divulgar. O irmão fez isso. Humilham o irmão, expõem as fraquezas, os erros, o pecado. E isso não é correto aos olhos do Senhor. Isso não agrada a Deus. Isso agrada a uma criatura. Isso agrada a Satanás. Ele aplaude, ele gosta. Porque enquanto a igreja se divide, enquanto a igreja guerreia entre si, enquanto o irmão lança pedra uns contra os outros, ele tem margem, ele tem campo de ação. Ele vai entrando como uma serpente e vai enrolando, quantos mais ele conseguir enrolar. E agora, eu quero que vocês vejam, no meio disso tudo, a postura do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha autoridade, tinha toda a autoridade e poder para chamar a atenção àquela mulher diante de todos aqueles. Presta bem atenção nisso. Depois de exporem a vida daquela mulher e entregarem aquela mulher para Jesus, para que o Senhor Jesus a condenasse, prestem bem atenção na postura do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o Senhor Jesus não caiu na armadilha deles. O Senhor Jesus não entrou no jogo deles. O Senhor Jesus não participou do jogo da acusação. E porque insistiram em perguntar, e porque insistiram com o Senhor Jesus faz uma pergunta. Qual dentre vós... Não faz uma pergunta, não, ele fez uma afirmação. Se alguém dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por que o Senhor Jesus vai dizer, se alguém dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra? Porque o Senhor Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, conhece bem a índole humana. O Senhor Jesus sabe muito bem, conhece muito bem o coração do homem. Sabe muito bem que o coração do homem é pecador. O homem não é santo. O homem não é perfeito. E louvado seja Deus que pelo menos essas pessoas que estavam dispostas a apedrejar aquela mulher, pelo menos tiveram peso de consciência. Lhes pesou a consciência. Pelo menos, aleluia, aleluia. Foram acusados pela própria consciência, que eles não eram impecáveis. Olha que bom, que maravilha, pelo menos isso. E por causa disso, não apedrejaram aquela mulher. Pelo menos tiveram, meu Deus do céu, que bom foi isso. Pelo menos tem consciência. Hoje, infelizmente, até isso está a faltar. Hoje até está a faltar que cada um de nós pare e olhe para si próprio. Se pergunta a si próprio, mas e eu? Eu sou perfeita? Eu sou impecável? Eu não falho? Eu não cometo erros? Está a faltar essa atitude. Porque se nós pararmos e olharmos para dentro de nós, de certeza que vamos, aquelas pedras que nós temos nas nossas mãos, prontas a atirar para um irmão, nós não vamos conseguir atirar, porque a nossa consciência nos vai acusar. E outra coisa que me chamou a atenção aqui. Sabem em que momento é que o Senhor Jesus falou com aquela mulher? Sabem em que momento é que o Senhor Jesus exortou aquela mulher, aconselhou aquela mulher a não pecar mais? Quando Jesus olhou e viu que aquela mulher estava só. Ela estava sozinha, ela estava ali em pé.
todos os acusadores daquela mulher já se tinham ido embora. Ficou Jesus e ela. E ali sim ele falou com aquela mulher. Que ensinamento podemos tirar dessa atitude de Jesus? Se um irmão vir o outro a pecar, não é em meio à multidão que vai exortar o irmão. Não é diante da multidão que vai aconselhar o irmão. Crie uma oportunidade de estar a sós com o irmão e conversa com o irmão. Faça o irmão ver que o irmão falhou. Exorta o irmão, mas esteja a sós com o irmão. Vamos tentar ser imitadores de Jesus, porque se nós tentarmos procurar imitar Jesus, se nós todos nos esforçarmos um pouco para andar como Jesus andou, seguramente seremos muito mais unidos. Hoje a igreja está longe de estar unida. Vamos ler mais os evangelhos, vamos aprender mais com Jesus. E de certeza vamos ser unidos. E é isso que nós precisamos hoje, de união. Precisamos de união, de andar em unidade, de que esse evangelho lindo, maravilhoso, poderoso continua a ser pregado para a glória de Deus e em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.